Círio, cuja origem remonta à tradição da religiosidade portuguesa, é a grande procissão anual que hoje, depois de 2 séculos, com mais de 1 milhão de fiéis devotos de Nossa Senhora de Nazaré, percorre as ruas de Belém do Pará no 2º domingo de outubro. O Círio, que faz parte do imaginário e da identidade cultural do paraense, extrapola as fronteiras religiosas e congrega a cada ano um número cada vez maior de pessoas da região, de outros estados e de outros países. Mas o Círio de Nazaré é, na verdade, um complexo ritual que se estende para além da grande procissão, antes e depois dela, com manifestações religiosas e profanas. A cada ano, novas celebrações são introduzidas e passam a se inscrever na tradição do Círio. As festividades programadas durante o ano inteiro envolvem inúmeros bens e manifestações culturais que se traduzem em eventos, rituais de devoção e celebração, comidas e folguedos registrados e descritos de forma sucinta neste vídeo. Uma longa corda de cerca de 400 metros de comprimento vem presa à berlinda que conduz à santa. Nela, agarram-se os fiéis em pagamento de promessas. Os que disputam essa honra madrugam na Porta da Sé, local de saída do Círio. Quem vai na corda, vai descalço. As diferenças sociais aqui são neutralizadas. Há apenas uma distinção estabelecida desde 1922. Homens e mulheres caminham em lados opostos. Na corda, as pessoas se unem pela promessa de cada um à santa. Há um gesto pessoal que traduz o modo próprio de pagar sua promessa. Mas ele se confunde com o gesto coletivo, uma identificação através de um símbolo purificador. Há quem tente aliviar o sufoco dos romeiros da corda, distribuindo água para amenizar-lhes a sede e o cansaço. Há muita solidariedade, embora as pessoas discutam e lutem por um lugar. Parece impossível que um retardatário consiga engajar-se à corda durante o percurso, mas sempre dá-se um jeito e sempre cabe mais um romeiro no cumprimento do sacrifício. Historicamente, é na segunda metade do século XIX que está a origem da corda que serviu de tração para livrar a berlinda de atoleiro na travessia do Piri. Só depois ela tomou o significado simbólico que hoje tem no contexto da procissão, tendo sido oficializada em 1868 pela comissão organizadora da festa. Alguns anos depois, tenta-se atrelar cavalos à berlinda, mas o povo os retira e continua a puxá-la com a corda. Mas até hoje, a corda tem sido também um ponto crítico nas relações entre as autoridades eclesiásticas e os devotos, como aconteceu na década de 1920, quando foi proibida pelo bispo Dom João Irineu Jofili, juntamente com outras manifestações de promesseiros. A proibição resultou em protestos, abaixo-assinados e violência contra o povo, mas a corda só voltou ao Círio 5 anos depois, com a saída do bispo e por pressão popular, com o apoio de Magalhães Barata, interventor do Pará na época. Ou, como mais recentemente, desde o final da década de 1990, quando, sob o pretexto de ser a causa do atraso da procissão, a diretoria da festa vem desatando a corda da berlinda sob o protesto dos promesseiros que a conduzem sem a berlinda até a basílica. No início, a corda tinha apenas 50 metros, mas hoje são mais de 400 metros e ainda é pequena para tantas mãos que a querem segurar. Momento marcante é a chegada da corda em Nazaré. Os romeiros se ajoelham, soltam a corda e rezam para celebrar sua alegria por mais uma vez ter estado ligado à santa pelo sacrifício de segurar a corda. Em anos recentes, ao final da procissão, os romeiros cortam a corda em pequenos pedaços, que são levados como recordação ou relíquia da santa.
A corda já foi comparada ao cordão umbilical que liga os filhos à sua mãe amada. Isso porque, de simples elemento de tração da berlinda, a corda passou a ser para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, material e simbolicamente o traço de união entre o povo e a imagem da santa, a ligação entre o material e o sobrenatural, o humano e o divino. Em meio à legião de devotos, pequenina, com não mais de 1,5 palmo de altura, resguardada em sua berlinda ornada de flores, segue a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, núcleo de uma força espiritual e grandeza cósmica que a todos arrebata. À sua volta, no espaço que é centro de consagração, disputado pelo poder político ou religioso, vão os dignatários. Mas a força do culto à Virgem de Nazaré não vem dos títulos ou legendas, mas do anônimo homem do povo, devoto da Virgem. A passagem da imagem em sua berlinda, em transe de comovida fé, mãos se levantam em súplica ou prece, erguem-se vivas e palmas, chuvas de papel picado ou pétalas de rosas caem sobre ela em profusão, joelhos tocam o asfalto em reverência, lágrimas molham rostos emocionados. A berlinda foi introduzida na procissão do Círio de Belém em 1855, substituindo o palanquim anteriormente utilizado. É um veículo especialmente adaptado para conduzir imagens de santos em procissão, cuja introdução foi feita pelos romeiros no Círio do Prata, no Portugal do século XVII. No início, conduzia também no seu interior o capelão do governo provincial, que levava em seu colo a imagem da Virgem. Talhada em madeira com laterais de cristal, anjos barrocos e uma coroa no alto, era armada sobre um carro e puxada por cavalos, substituídos depois pela corda. Houve ainda, em 1885, uma tentativa de novamente atrelar-se cavalos à berlinda, o que foi rejeitado pelo povo, que fez questão de puxar a corda na hora da procissão. A atual berlinda é a 5ª utilizada desde o início do Círio. Houve tentativas de modificar sua forma, como na década de 1960, mas ela voltou ao seu formato primitivo por pressão dos devotos na luta pela preservação da tradição. As flores que ornamentam a berlinda, antes artificiais, hoje naturais, têm a tradição de serem doadas pelas primeiras damas do país ou do estado, e sua colocação na véspera da procissão é feita durante solenidade organizada para este fim. A berlinda continua como há mais de 150 anos, marcando o lento ritmo da procissão do Círio, que avança até a Basílica de Nazaré. E é daí que se irradia o movimento, o caminhar e a força para resistir ao calor e vencer o cansaço. E o imaginário devoto paraense, que alimenta um forte catolicismo popular e é alimentado por ele, parece ter finalmente encontrado na imagem da Santinha, como a chamam carinhosamente os paraenses, que passa em sua berlinda uma explicação maravilhosa para a sua própria origem e história. No Círio de Nazaré, em Belém do Pará, os carros alegóricos delimitam espaços sagrados no cortejo que se forma ao longo das ruas. São inspirados nos elementos discursivos das romarias do Portugal seiscentista ao Santuário da Virgem de Nazaré, que falam de milagres realizados por intercessão da santa. Puxado por bois, carros e hoje pelos romeiros ao longo de 2 séculos do Círio de Nazaré, muitos carros e alegorias foram incorporados, mas nem todos chegaram até nós, como o Carro dos Fogos ou das Nações, criado em 1826 em forma de castelo, que anunciava a marcha e conclamava todos a se juntarem à romaria, e que foi extinto na década de 1980 por medida de segurança, como os escaleres Chiquinha e o do Brigue São João Batista, como os botes do vapor Esperança e da canoa Arara, ou ainda a alegoria do anjo Custódio. Mas o carro Dom Fuas Roupinho,
O carro dos milagres, introduzido na procissão em 1803, por recomendação de Dona Maria I, Rainha de Portugal, permanece até hoje. Do mesmo modo, ainda estão presentes o carro dos anjos e o carro das promessas. Em cada um desses relatos, reproduz-se sempre como manifestação da graça, que é ao mesmo tempo milagre e história, maravilha e realidade, o arquétipo de Dom Fuas Roupinho, o mito fundador do culto à Virgem, narrando o salvamento do nobre português do abismo sobre o mar, da Nazaré portuguesa. A festa de Nazaré, como complexo ritual que é, tem desdobramentos em eventos que combinam sempre os mesmos elementos de devoção à Virgem. Por isso, nas vésperas da grande procissão do Círio de Nazaré, acontecem outras romarias que passaram a fazer parte da festa a partir de 1986. Na sexta, a imagem da santa é levada a Ananindeua e Marituba, municípios da Grande Belém, onde pernoita. Após uma noite de vigília, logo pela manhã, centenas de carros e motocicletas partem de volta a Belém, conduzindo a imagem da Virgem de Nazaré em romaria. Os carros se dirigem à vila de Coraci, distrito de Belém, de onde parte a romaria fluvial. A Baía do Guajará se enche então de embarcações de todo o tipo e tamanho para acompanhar e louvar a imagem da santa, que é conduzida em navio da Marinha de Guerra. O rio, transformado em altar de liturgias, nos remete outra vez às origens da devoção a Nossa Senhora de Nazaré em Portugal, que se enreda em mar, destino, império e lágrimas. Uma romaria de motoqueiros reconduz a santa ao seu lugar de guarda, de onde à noite sairá novamente para a procissão da Transladação. No início da noite do segundo sábado de outubro, véspera do Círio, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, saindo do Colégio Gentil Bittencourt, onde permanece durante o resto do ano, é conduzida na procissão de Transladação até a Sé Catedral na Cidade Velha. Milhares de pessoas conduzindo velas acesas, cumprindo promessas, rezando e cantando contritas, fazem o percurso inverso ao da procissão da manhã seguinte. A história da Transladação se confunde com as origens do Círio de Belém, quando o governador da província mandava buscar a imagem para homenagens no palácio na véspera da procissão. Um clima sereno de início de caminhada, quando as paixões ainda estão contidas, percorre a multidão que acompanha a santa em sua berlinda iluminada. No percurso, as homenagens, como a dos fogos junto à orla, homenagem já tradicional dos estivadores do Cais do Porto de Belém. Um coro de jovens e mais fogos recebem a santa na porta da Sé, onde ficará até a manhã seguinte, dia da grande procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Gestos e atitudes demonstram um clima de festa, mas ao mesmo tempo de respeito. Todos ali se dizem cumprindo uma devoção, um dever religioso. Quer segurem a corda ou caminhem longe ou perto da berlinda, áreas críticas que exigem sacrifícios. Entre os devotos, no entanto, há que distinguir os romeiros e os promesseiros. Os romeiros vêm de muitos lugares, de distintas geografias, de longe ou de perto. Eles vêm a pé, de barco, carro ou avião, refazendo a cada ano o caminho de peregrinação, como que repetindo na expressão de sua fé o ciclo da vida. Os que vêm em pagamento de promessas, romeiros ou não, levam consigo muitos descalços e a pé ou de joelhos os sinais dos milagres recebidos. Ex-votos reproduzem em cera branca a anatomia de doenças curadas pela santa. Mortalhas vestem representações de mortes não ocorridas pela intercessão da Virgem. Barcos navegando por sobre um mar de cabeças revelam perigos e naufrágios, dos quais se salvaram pelo socorro da santa
e remetem à relação miraculosa da Virgem de Nazaré com as águas na origem da devoção em Portugal. Pequenos anjos carregados ou levados pelas mãos de seus pais pagam promessas feitas e prenunciam a permanência da fé nas gerações que virão. Miniaturas de casas, potes com água, pedras, frutas sobre a cabeça ou vestimentas insólitas sobre o corpo são sinais exteriores de promessas feitas e milagres recebidos no cotidiano atribulado do devoto. O círio é um momento em que os participantes ficam entregues, sem medida, às suas emoções. Podem mudar comportamentos, se transformam. Assim, o chorar em público, ajoelhar-se no asfalto, na rua, vestir uma mortalha, carregar uma promessa, são atitudes naturais neste universo dominado pelo milagre e pelo maravilhoso, nesta comunhão de sentimentos e devoção em torno da Virgem de Nazaré. Depois da procissão, os milhares de pessoas que acompanharam o círio voltam às suas casas. É hora do almoço do círio, em torno da mesa farta de iguarias da terra. Almoço que foi preparado durante toda a semana que antecede a festa, que mobilizou toda a família, desde a compra dos ingredientes até o preparo final do pato no tucupi, da maniçoba, do casquinho de caranguejo, do peixe ao forno, dos doces e sucos de cupuaçu, bacuri, enfim, de todas as delícias da cozinha paraense, particularmente obrigatórias no almoço do círio. É hora de matar a saudade do parente ou amigo distante que veio para o círio, de relembrar histórias de círios passados, de entes queridos que já não estão mais entre nós, de confraternizar. O almoço do círio é uma refeição cerimonial cheia de significados simbólicos e profundamente inscrita na cultura e tradição do povo paraense. Dentre as muitas tradições populares que se expressam durante o Círio de Nazaré, uma das mais bonitas é a dos brinquedos de Miriti. São brinquedos feitos com extrema delicadeza e esmero durante todo o ano por artesãos, a maioria do município ribeirinho de Abaetetuba, próximo de Belém. A matéria-prima de sua construção é o talo da folha da palmeira buriti, ou miriti, como a chamam os paraenses. No sábado, véspera do Círio, os artesãos chegam às praças da Sé e do Carmo, na Cidade Velha, e armam as suas girândolas com seus brinquedos por entre os turistas e moradores da cidade que acorrem para comprá-los. Dia seguinte, é possível ver por sobre as cabeças dos devotos essas girândolas de brinquedos carregadas pelos artesãos que os vendem aos que acompanham as procissões. A variedade dos brinquedos, com destaque para os barcos, tatus e passarinhos, mas também com a reprodução de objetos do cotidiano atual, parecem refletir o imaginário popular esculpido em Miriti, colorindo com sua beleza o Círio de Nazaré. A origem do Arraial de Nazaré é anterior à procissão do Círio. Remonta à festa em honra da santa, realizada a partir de 1790, com a autorização dada por Portugal no largo aberto em frente à ermida, em terreno doado pelo governo da província. Em 1793, por ocasião do primeiro Círio, o presidente da província, Francisco de Souza Coutinho, convoca os habitantes do interior para a festividade, a fim de realizarem uma feira de produtos regionais. Então vieram as barraquinhas de comidas típicas, depois os jogos, as brincadeiras, os sorteios e leilões, os brinquedos, o teatro e o cinema. Na metade do século XIX, surge uma curiosa Sociedade do Descanso, que por muitas décadas alugou cadeiras para os abastados da cidade apreciarem confortavelmente sentados o movimento do arraial. Em 1907, o cinematógrafo, invenção recente da Europa, chega ao Arraial.
Os turistas de fora do estado começam a chegar na década de 1930, quando também começam a vir artistas da Rádio Nacional e do Teatro Carioca para exibições no Largo de Nazaré. Em 1910, a grande atração do Arraial são os carrosséis americanos, inaugurados naquele ano. Em 1971, o grande acontecimento é a primeira transmissão a cores da TV diretamente do Arraial. Na década de 1980, com a construção do Centro Arquitetônico de Nazaré, o Arraial deixa o largo e passa para o terreno ao lado da igreja, onde foi outrora o cinema moderno, além de continuar ocupando as ruas transversais. O Arraial cresceu, tomou feições diferenciadas após mais de 2 séculos de sua permanência. Mas o espírito que o preside na tradição das festas de santo portuguesas, com a bebida livre, as noitadas e fogos, enfim a festa, a transgressão, a alegria, o encontro, isso continua. Nas pinturas, imagens e representações de aparições da Virgem, há sempre um manto envolvendo a figura da Virgem de Nazaré. Cetim branco, fios dourados e pedras coloridas dão um tom de realeza ao manto da padroeira dos paraenses durante o círio. Chegou a ser ornado com longas fitas que eram seguras pelas pessoas gradas, mas que depois foram retiradas por medida de segurança, tal a ânsia do povo em tocá-las, beijá-las. Com conotações místicas, o manto da Virgem de Nazaré é uma relíquia, um dos símbolos do círio, cuja confecção obedece à tradição iniciada há muito tempo pelas devotas de Nossa Senhora de Nazaré, sempre para o pagamento de promessas à santa, mas que também representa uma honraria para quem o patrocina e para quem o faz. Em setembro, mês que antecede o círio de Nossa Senhora de Nazaré, numa tradição que já tem algumas décadas, tendo iniciado em 1972, é realizada a Missa do Mandato, que prepara a peregrinação de milhares de imagens da Santa pelas casas dos paroquianos devotos. A Missa do Mandato é celebrada pelo arcebispo de Belém, inspirada no imperativo de Cristo aos seus apóstolos: Ide ao mundo e anunciai o Evangelho. Nesse momento solene, são entregues às várias comunidades religiosas da cidade as imagens e o livro das peregrinações, que vai inspirar e incentivar as reflexões dos fiéis no tempo em que antecede a grande festa da fé. Nas peregrinações, mais de 3.000 imagens, réplicas daquela que percorre as ruas de Belém no Círio, recebidas a partir da Missa do Mandato, são levadas de casa em casa, iluminadas por velas em pequenas romarias, recebidas sempre nos lares católicos com muita alegria e devoção. Aqui, nas pequenas romarias de casa em casa, como acontece na grande procissão do Círio, o imaginário devoto paraense já se expressa no fervor e devoção à Virgem de Nazaré. Na tradição do catolicismo popular, em que se inscreve o Círio de Nazaré, onde se dilui a ordem canônica a separar o sagrado, pleno de recolhimento e recato, e o profano, carregado de exposição e licenciosidade, surgiram manifestações promovidas por artistas do teatro, da música, da dança, da cultura popular. Entre as mais expressivas está a Festa das Filhas da Chiquita, realizada no Bar do Parque, ao lado do Teatro da Paz, na noite da véspera do Círio, iniciada no início da década de 1980 por intelectuais, prostitutas e homossexuais frequentadores do local. Uma outra manifestação criada na década de 1990 é o Círio Cultural, ou o Alto do Círio, uma réplica teatral e bem-humorada do Círio, onde se vê de forma crítica e irreverente os símbolos da grande procissão a desfilar pelas ruas da Cidade Velha no sábado que a antecede. Mais recente é o Arrastão do Pavulagem,
uma comitiva musical unindo o folclore ao estilo do boi-bumbá do grupo Arraial do Pavulagem. Assim, no Círio, o divino e o profano, as coisas da fé e as questões da festa parecem estar tão estreitamente ligados que, no dizer do poeta, é pequeno o espaço real ou simbólico que separa o terço da troça, a novena da novidade, o credo da carne, a prece da praça. Esculpida em madeira policromada com menos de 40 centímetros, envolta em rico manto bordado, resguardada em sua berlinda, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a imagem peregrina segundo os devotos, levada na procissão do Círio pelas ruas de Belém, é uma réplica da original, esculpida nos anos de 1960 na Itália, para substituí-la por medida de segurança. A imagem original fica permanentemente no nicho especial, a Glória, acima do altar-mor da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Esta imagem, provavelmente vinda da cidade de Vigia, então sede da devoção nazarena por obra dos jesuítas, é aqui, segundo a tradição feita de história e lenda, entrelaçadas em fios de ternura e fé, foi encontrada pelo caboclo Plácido às margens do Igarapé Murucutu, segundo seu relato a Dom João Evangelista, bispo do Pará, no final do século XVIII. Imagem que, semelhante ao que acontece em outros relatos maravilhosos de devoção religiosa no Brasil, voltava sempre ao lugar onde fora encontrada, apesar dos esforços de levá-la a outro lugar, obrigando a construção de uma ermida que deu origem à Basílica de Nazaré. Original ou peregrina, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, centro das celebrações do Círio, arrebata os corações dos fiéis com uma paixão avassaladora, inflamando de fé suas almas há mais de 200 anos. Sois o lírio mimoso do mais suave perfume, que ao lado do Santo Esposo a castidade resume. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Se em vossos lábios divinos um doce riso desponta, nos esplendores